Olá a todos, meu nome é Paula Rodrigues e sou psicometricista pediátrica. Estou a aproveitar este grande evento organizado pela colega Sara Duarte para vos vir falar de um tema que gosto muito, que é a invisibilidade da inibição psicomotora. Então, e porquê este tema, não é? Porquê o tema da inibição? É um tema muito difícil de falar, porque na verdade existe pouca literatura sobre ele e isso traz aqui um desafio muito grande, mas talvez essa pouca literatura também seja um reflexo das crenças e das expectativas que a sociedade tem sobre a infância e mais especificamente sobre o movimento. Porque enquanto nós quando falamos do polo oposto, digamos assim, que é a agitação, aquelas crianças lá está com grande necessidade de movimento, crianças agidas, com impulsividade, são crianças facilmente identificadas, não é? Porque também caem muito facilmente na gaveta do mau comportamento, porque incomodam os adultos, não é verdade? Nós, quando falamos da inibição, temos o tal polo oposto em que nos deparamos com crianças que o que acontece é que caem na gaveta do bom comportamento. São crianças que são mais caladas, mais paradas, não são propriamente de ir contra as regras, de desafiar o adulto, por isso lá está quem nesta categoria do bom comportamento e nós não identificamos crianças com bom comportamento. Por isso, isto é logo aquele alerta de nós temos que pensar bem o que é isto do comportamento, não é? O que é um bom e um mau comportamento, que classificações são estas que nós criamos, porque se por um lado, se calhar colocamos no mau comportamento coisas que não é de todo mau comportamento, não é? E às vezes até crianças de facto com mais necessidade de movimento, mas que é só isso e que aquilo não está a trazer nenhum tipo de prejuízo para o seu dia-a-dia. Por outro lado, nesta tal categoria do suposto bom comportamento, podemos ter crianças que passam completamente entre os dedos das mãos, passam completamente despercebidas e, na verdade, estão em sofrimento e precisam, de facto, de um olhar atento, cuidado e até do encaminhamento para poderem ter aqui um apoio terapêutico específico e que vai fazer corresponder às suas necessidades. Por isso, antes de falar da inibição em si, eu acho que é muito importante partilhar aqui um bocadinho convosco precisamente sobre o movimento, não é? As diferentes visões do movimento e porque é que o movimento é tão relevante para o ser humano e em particular para o período da infância. Então, o movimento de facto pode ter diferentes prismas de observação, digamos assim, de compreensão, mas existe um que nós vemos com muita frequência, é aquele que é de facto o prisma maioritariamente utilizado, digamos assim, por profissionais das mais variadas áreas, que é quando nós pensamos no movimento pela sua forma de execução. Ou seja, como é que o movimento é feito? É um movimento preciso, não é preciso? Como é que ele é em termos da sua eficiência, da sua funcionalidade, da sua performance? Que é uma informação relevante, claro que sim, é muito importante nós percebermos, ok, as crianças correm ou não de forma coordenada, como é que esta criança sobe e desce as escadas, gatinhou, não gatinhou, como é que o fez, como é que uma criança pega no lápis, como é que é o processo da gráfico, não é, da escrita. Claro que isto é informação importante, muito relevante, mas o movimento não é só esta visão mais objetiva. Existe um outro lado, onde os psicometricistas entram, e em grande, e aqui com contributos de facto muito significativos, em que o movimento é percebido enquanto uma forma de a criança se expressar. Ou seja, no fundo, é através do movimento ou da sua ausência que a criança transmite mensagens sobre a sua história, não é? Sobre o seu percurso de vida, aqui quase também como existir uma certa memória corporal das situações que foram ocorrendo e que se reflete na sua expressão corporal atual, é uma forma de a criança se posicionar no mundo, se afirmar, ou seja, temos este outro lado mais subjetivo e que não é tão observável, digamos assim, porque implica de facto fazer aqui uma grande análise desta criança em termos do seu percurso de vida para compreender, ok, na atualidade é isto que ela nos transmite e porquê, não é? O que é que está subjacente a isto? E o olhar psicomotor é essencialmente isto, não é? É de facto retirar muita informação
e primordialmente a este lado, não é? Mais da expressão, mas sim, também vamos buscar informação, esta componente mais objetiva, não é? Porque sabemos que é uma componente que também influencia esta criança com a qual nós nos deparamos atualmente. Por isso, logo por aqui, nós percebemos que de facto o movimento é importante e realmente o ser humano é um ser que foi feito para se mover, por isso é que também nós mesmo adultos, quando passamos, por exemplo, períodos de grande imobilidade, por exemplo, ficamos acamados porque estivemos doentes, quando voltamos à nossa rotina habitual, parece que nos ressentimos, não é? E não é só fisicamente que isso acontece, é também neste foro mais emocional, mais psíquico, parece que não somos exatamente a mesma pessoa por termos passado por esse período, por isso lá está, de facto o movimento é importante, é benéfico, é expectável, é essencial para o ser humano, principalmente na infância, mas não só, e porque é através do movimento que, no fundo, nós nos vamos construindo, ou seja, é através do movimento que nós nos relacionamos com o outro, ou seja nas relações, não é, que nós vamos construindo ao longo do tempo, seja em interações mais marcadas no tempo, o movimento está presente, nós podemos não ter essa consciência, mas ele de facto está presente, seja nesta gestualidade, não é, como eu estou para aqui a fazer estes gestos, seja nas expressões faciais que nós fazemos, na forma como gerimos a aproximação face à outra pessoa, estamos mais próximos, estamos mais afastados, como é que vamos gerindo isso e qual é a mensagem que isso também está a transmitir à outra pessoa, o toque, não é? Se é um toque direto, se é um toque mediado pela roupa, por objetos, em idades mais precoces, mesmo a amamentação, não é? Envolve movimento, seja este colo, este acolhimento, o embalar, os movimentos de sucção, a imitação também, não é? Presente na infância e aqui uma grande forma de aprendizagem das crianças, tudo isto envolve movimento e de facto o movimento é muito importante quando falamos de relação com o outro, não é? O movimento é comunicação, é uma forma de chegarmos ao outro ou por outro lado de afastarmos a outra pessoa também. O movimento é também uma forma de nós tomarmos consciência do nosso corpo e do mundo envolvente. Do nosso corpo, porque o experimentamos, não é? Porque o colocamos em ação e através disso vamos conhecendo cada vez melhor o nosso corpo, das suas diferentes partes, ou seja, estas partezinhas todas que nós temos, não é? Vamos percebendo que elas existem e o que é que elas significam, que até têm um nome. Vamos também tomando consciência dos limites do corpo, aqui mais em termos de onde é que termina o meu corpo, onde começa o corpo do outro, não é? Esta separação que existe entre o eu e o não eu, o meu espaço e o espaço do outro, e também depois como é que isto é gerido. Vamos percebendo o corpo nas suas possibilidades, ou seja, até onde é que o meu corpo consegue ir, eu quero fazer isto, será que o meu corpo tem aqui aquilo que precisa para, de facto, fazer prevalecer esse desejo, isso que eu quero fazer, ou será que acontece o oposto? E depois aqui mais numa ótica de funcionalidade, perceber que de facto com o nosso corpo nós conseguimos executar funções, não é? O comer, o vestir, o arranjar a mala para ir para a escola, o andar de bicicleta, entre muitas outras coisas. Ao experimentarmos o corpo, no fundo, nós estamos sempre integrados num ambiente, não é? Num determinado contexto e acabamos por também experimentar exatamente esse ambiente. E isso permite-nos ter aqui conhecimento sobre o envolvimento, inclusivamente os objetos, não é? Ou seja em termos de contexto, seja em termos do ambiente em si, seja em termos mais particulares dos objetos, é também através desta experimentação e desta vivência que vamos percebendo como é que eles funcionam e como é que são constituídos. E aqui podemos falar tanto numa ótica mais concreta, digamos assim, das características físicas do envolvimento e dos objetos, aqui se é luminoso ou não luminoso, se é duro, se é macio, se é áspero, se é frio, se é quente, não é? E até tudo isto nós vamos associando emoções, o que é que aquilo nos faz sentir, gostamos, não gostamos. Por outro lado, e associado também a isto, vamos ganhando aqui um significado simbólico que associamos aos objetos e ao envolvimento em si. Porque a verdade é que nós, conforme vamos experimentando, não é? Vamos vivendo certas emoções e com isso atribuímos um significado àquela experiência. Se nós pensarmos, por exemplo, numa criança que vai para uma escola em que as coisas correm mesmo muito mal, com a educadora, com os pares, tudo isto são um conjunto de vivências que a criança vai experienciando naquele espaço e aquele espaço ganha um determinado significado
com base nessas experiências. Significado esse que a criança leva consigo e que depois se vai refletir na sua forma de ser, na sua forma de estar e na forma como ela se relaciona com os outros, tanto nesse contexto em particular como fora. Por isso, lá está, depois juntamos isto tudo e, de facto, é também através de um movimento que nós adquirimos consciência destas relações, não é, entre o nosso corpo e o vivermos o nosso corpo e depois também vivermos o mundo à nossa volta. No fundo, então, o movimento permite a tal construção, não é, que eu referi há pouco, que é uma construção não só neurológica do nosso cérebro, no sentido em que nós precisamos das experiências para o nosso cérebro se ir desenvolvendo, principalmente ali nos primeiros anos de vida, é fundamental haver experiências ricas e contentoras, afetivas, que sejam contributivas deste crescimento, desta construção neurológica, mas existe também esta tal construção psíquica, no fundo, de quem sou eu, não é? Quem sou eu, o que é que eu faço aqui, o que é que represento, o que é que gosto, o que é que não gosto, o que é que tolero, o que é que não tolero. Esta construção mais do ser, digamos assim. Por isso, então o que é importante nós pensarmos, não é? Se o movimento, de facto, é fundamental para isto tudo, então o que é que acontece quando nós temos crianças cuja motricidade está contida, está inibida? Ou seja, se o movimento é tão importante na relação com o outro, na relação com o envolvimento, para haver esta construção neurológica e também esta construção do eu, então se nós estamos perante uma criança em que, de facto, há uma ausência de movimento, ou uma inibição do movimento, ou uma redução do movimento, digamos assim, como é que isto tudo não é fica afetado? Qual é o impacto que esta diminuição, esta contenção da motricidade pode ter na criança? E é precisamente aqui que nós falamos então da inibição psicomotora. No fundo, a inibição psicomotora existe quando nós estamos perante crianças que nós percebemos que têm as capacidades em termos de funções do corpo para se poderem expressar livremente, se relacionarem com os outros, para poderem explorar o envolvimento, mas que tal não acontece. E tal não acontece porque existe aqui um desencontro do plano psicomotor. Ou seja, há uma base emocional afetiva em que, no fundo, o que é que isto significa? Significa que houve aqui experiências de vida da criança em contextos significativos, pode ser o contexto escolar, o contexto familiar ou outros contextos que sejam relevantes para aquela criança, que levaram a que ela não consiga, de facto, realizar o desejo de atuar com o seu corpo, não é? Aqueles parâmetros todos que nós vimos estão ali de alguma forma limitados, porque há aqui uma resposta que paralisa a criança e que a impede, de facto, de atuar com o seu corpo. E como nós podemos imaginar, não é? Então, aqueles parâmetros ficam aqui de alguma forma em carecimento, digamos assim, e isto depois tem um impacto na criança. Como é que nós podemos identificar estes miúdos, principalmente para quem está em contexto escolar? É o contexto primordial para estas crianças serem identificadas, precisamente porque é um contexto de grupo e onde há aqui muitas vezes uma exigência de observação do outro, de exposição face ao outro, que são situações muito desafiantes para estes miúdos. E então, realmente, o contexto escolar é muito bom para a sua identificação e por isso é que eu vou tentar aqui apresentar um perfil o mais completo possível, para que de facto estes miúdos comecem a ser vistos como eles realmente precisam que sejam. Nós percebemos que são crianças que, lá está, existe este desejo de o interesse em, a curiosidade, mas que há ali algo que as bloqueia de avançar, ou seja, esta iniciativa, este primeiro passo não acontece, ou é muito raro acontecer, o que causa aqui um conflito interno muito grande, não é? Porque está à vontade, mas não se consegue avançar. E muito ligado a isso acabam por ser crianças muito observadoras. Nós reparamos isso, que são crianças mesmo muito observadoras. Não só no sentido porque estão a tentar compreender o ambiente e com isso reduzir a sua ansiedade, mas também porque como é difícil tomar iniciativa, elas aguardam que outra pessoa o faça para elas depois irem atrás, não é? E então nós notamos que acabam até, de certa forma, por de forma mais ou menos recorrente, imitar as ações dos outros, porque isso também lhes dá segurança, ou seja, é um bocadinho pensar que eu estou muito inseguro neste contexto, para mim é difícil tomar iniciativa,
vou aguardar que alguém faça e vou fazer igual, porque se aquela pessoa está a fazer assim, ok, isto deve ser aqui o esperado, não é? E eu, no fundo, estou aqui um bocadinho mais recolhido porque estou só a imitar, não estou a aceder à minha espontaneidade e à minha expressividade natural para conseguir dar uma resposta a este contexto. Também nesta ótica, os movimentos são geralmente hesitantes, porque lá está, há este tal bloqueio, não é? Este travão, sendo que parecem crianças com uma certa descoordenação, que se desequilibram, porque lá está, há estas hesitações e os movimentos também não têm assim grande variabilidade. Eu posso dar um exemplo de um menino que eu já acompanhei, que nós aqui a uma determinada fase, ele já tinha a iniciativa de ir buscar os chouriços, que nós chamamos chouriços, que são os esparguetes, que são aquelas boias que se usam nas piscinas, com aquele intuito de passar a mensagem de que eu quero fazer um jogo de luta, porque ele na verdade gostava bastante de jogos de luta, mas não os fazia. E então ele ia buscar, depois vinha para perto de mim, mas ficava assim com os pés coladinhos ao chão, muito lá está à espera da minha iniciativa e depois, conforme isto foi desabrochando, digamos assim, ok, havia movimento, mas os movimentos eram sempre muito semelhantes, ou seja, não é aquela coisa de tal, tal, e faz assim, e depois tenta matar o inimigo, não. Eram movimentos assim, de certa forma, lá está um bocadinho mais repetidos, não é? E só quando eu própria trago aqui variabilidade é que então ele começa a ir atrás de mim, não é? Há muito esta dança do esperar por ti para fazer contigo. A intensidade do movimento pode também não ser ajustada ao contexto, por exemplo, neste caso, não é um contexto de luta, o que é que esperamos? Movimentos intensos, não é? Aqui com uma grande carga e até alguns grunhidos que por vezes surgem, os movimentos são bruscos, são ríspidos e no caso dele eram muito frouxos, assim, muito frouxos, muito molinhos, parece um esparguete cozinhado, pronto, assim, muito molinhos. É comum isto também acontecer. Verificamos com frequência que há um pouco uso, uma pouca apropriação do espaço e exploração deste. Eu às vezes brinco um bocadinho e digo que parece que tem os pés colados ao chão. Por exemplo, este menino foi isso que aconteceu, não é? Ele estava ali à minha frente, mas tinha os pés colados ao chão. Muitas vezes na luta os miúdos atiram-se para o chão, passam para um lado, passam para o outro, tentam-se esquivar, e ele não, ficava muito no mesmo sítio. E isto também se verificava dentro do contexto escolar. São geralmente miúdos que se centram muito em determinados locais. Não vemos como noutras crianças que vão para um lado, vão para o outro, ok, agora vou explorar isto aqui um bocadinho, mas depois vou para o outro lado. Às vezes andam mesmo pelo espaço a observar os colegas. Isto não é muito comum de acontecer. Apresentam uma gestualidade simples, muito de abanar a cabeça, encolher os ombros, os sorrisos tímidos. Lá está, não há aqui todos estes gestos, como eu também estou aqui a fazer, e como encontramos nas crianças em que há esta tal gestualidade muito associada também àquilo que se está a tentar comunicar. E, de facto, estes gestos simples muitas vezes prevalecem em relação à comunicação pela via oral. Ou seja, são crianças que vão muito mais, lá está, por este abanar de cabeça, o encolher os ombros, o sorrir timidamente, do que responder verbalmente. Quando respondem, de facto, por esta via oral, o que nós verificamos é que é comum existirem respostas simples, sim, não sei, não me lembro. O não sei, eu não me lembro são super frequentes nestas crianças e não é por uma questão de efetivamente não saberem nem não se lembrarem. Elas sabem, elas lembram-se, mas a tal tomada de iniciativa ou passar cá para fora é muito difícil para elas. Posso-vos também dar um exemplo de um menino que já acompanhei, aqui uma situação se calhar mais complexa, não é? Mas para perceberem até que ponto é que isto se pode expressar, em que ele estava em grupo e eles tinham assim uma rotina da manhã em que todas as crianças diziam o dia da semana e quando chegou a vez dele, ele foi o último, atenção, ou seja, já houve 16 crianças a dizer qual é o dia da semana, ele bloqueou completamente e até começou a chorar, neste caso, ok? E ele de facto sabe, mesmo que os colegas, ele sabia, mesmo que os colegas não tivessem já feito essa partilha antes, ele é um miúdo que sabia essas coisas, mas lá está, o expor, o mandar cá para fora é complexo. Por isso verificamos que existe de facto uma dificuldade em expressar o que pensam, o que sentem, o que desejam e o que necessitam, o que traz aqui um sofrimento interno muito grande, não é? Nós precisamos de expressar tudo isto. Isto tem muito que ver com a nossa forma de ser e também com a tal construção que eu falei há bocadinho. Sem isto, há muito que fica aqui limitado. Também quando vão pela via oral, geralmente verificamos um tom de voz baixo, quase inaudível, falam assim muito baixinho. Costumam ser crianças cumpridoras
e que não desafiam as regras, não é? Por isso lá está, caem muito na gaveta do bom comportamento. E é importante que quem está desse lado, principalmente pais e equipas educativas, percebam que desafiar as regras também é importante, não é? Porque nós não queremos de todo adultos em que tudo é exposto à frente e eles aceitam sem qualquer tipo de questionamento, não é? Não, a capacidade de pensar, a capacidade de refletir sobre, que começa desde a infância, é muito importante, porque senão somos pessoas simplesmente submissas, receptoras, não é? E que não tentam afirmar no mundo. E na infância isto implica desafiar as regras, porque é desafiando as regras que elas também ganham significado. Não é? As crianças precisam muito desta experimentação, da vivência, para as coisas fazerem sentido na cabeça delas. Por isso, é natural que existam crianças que desafiam as regras. Sim, isso é importante para elas, para a sua compreensão. São crianças também que podem aceitar estar presente em dinâmicas de grupo, por exemplo, lá está nestas rodinhas, nas festas de final de ano e isso tudo, mas nós quando olhamos para elas verificamos que não revelam propriamente uma participação ativa. Lá está, há tal contenção, há tal inibição, observar mais os outros, poderão não cantar, ou então quando é coisas com mais movimento também ficam ali muito à retaguarda ou à espera que outra criança faça e vão tentando acompanhando essa criança. Tem uma ansiedade, tem uma ansiedade relevante perante situações em que são observadas e reconhecidas pelo outro, né? Por exemplo, como esta tal dinâmica do grupo que eu ainda agora partilhei. É como haver aqui uma expressão emocional intensa com foco corporal, ou seja, não é esta explosão que é muito também pela via do corpo, em situações que causam frustração, mas nós verificamos que isto é mais comum de acontecer nos contextos onde se sentem mais seguras, ou seja, eu pelo menos já fui apanhando várias crianças que no contexto escolar não têm todas estas expressões emocionais intensas, mas depois no contexto familiar nós verificamos isso. Atenção que isto não é regra, está bem? Nós estamos a falar de um perfil e as crianças têm que ser sempre analisadas na globalidade para compreendermos o que é que está efetivamente a passar. Necessitam de previsibilidade e as mudanças podem trazer uma grande sensação de insegurança, não é? Lá está por aquela ansiedade subjacente e de facto manter aqui alguma rotina traz previsibilidade, então isso também faz com que se sintam mais seguras e que exista um bocadinho mais de libertação, digamos assim. Verificamos também, de certa maneira, brincadeiras repetidas. Este termo se calhar não é o melhor, mas eu também não me estava aqui a lembrar de outro que fosse se calhar mais fácil de se transmitir. Não estou a falar de crianças, por exemplo, como vemos no espectro do autismo, que alinham, emparelham, não é isso que nós estamos a falar, coisa que no fundo é um brincar assim muito, muito específico, não é? Muito próprio na sua estrutura. O que nós verificamos é que são crianças que, em termos mais do conteúdo da brincadeira, o conteúdo é assim muito semelhante. Por exemplo, uma criança que adora casas e as construções são todas à volta de casas, mas usa materiais diferentes, as casas não têm sempre a mesma forma, a mesma estrutura, ou seja, há ali variabilidade, mas ao mesmo tempo notamos uma certa repetição. Isto acontece tanto porque, de facto, em termos de exploração, vêm-se de certa maneira limitadas, não é? E nós precisamos de explorar para também desenvolver o nosso pensamento, perceber como é que as coisas funcionam e por isso gerar novas ideias, novas construções, digamos assim. Mas por outro lado também porque de facto isto traz uma certa segurança, não é? Porque estamos a falar do mesmo que vai acontecendo e depois em termos de brincadeiras deixas mais seguras, elas por normas depois até ficam muito boas a fazer aquilo, não é? E aquilo cria ali uma certa zona de conforto. Em contexto escolar, dentro de sala, é comum ser relatado desatenção, ou seja, ela na verdade está atenta a alguma coisa, mas não está a conseguir direcionar a atenção para os conteúdos que estão a ser dados na sala de aula. E por fim, em termos dos desenhos, também é frequente estes terem formas pequenas, circunscritos a uma zona da folha, por isso são muito representativos de todo este perfil, não é? Toda esta questão de serem pequeninos, estarem contidos e estarem muito situados num mesmo local. É importante aqui termos em conta que a inibição psicomotora pode não ter exatamente a mesma expressão em todos os contextos da criança, mas tem que estar de alguma forma presente, ok? Aquele exemplo que eu dei há pouco da expressão emocional intensa é um bom exemplo para se perceber isso. De facto, na escola podemos não verificar, mas depois no contexto familiar isso acontece. Eu acho que é muito importante, lá está, qualquer pessoa que compreenda os indicadores, fazer de facto esta identificação, mas depois em termos de avaliação, para perceber se de facto é uma inibição psicomotora ou não, atuar o psicometricista, porque isto é preciso uma análise
muito, muito cuidada, muito aprofundada, para percebermos de facto se temos esse perfil ou não. Nós, por exemplo, às vezes encontramos crianças que o contexto familiar já compreende tão bem o seu modo de funcionamento e já está tão adaptado a este modo de funcionamento que no dia a dia aplicam estratégias, têm atitudes que, de certa forma, nesse contexto, amenizam a inibição, mas ela está lá na mesma, está aí mascarada. Então é preciso fazer as perguntas certas, colocar em cima da mesa as situações certas para perceber se de facto estamos presentes, temos esse perfil presente ou não, ok? Depois há aqui uma outra questão muito importante que é, ok, mas é inibição, é só timidez, é só vergonha, não é? Claro, são sentimentos que fazem parte, emoções que fazem parte, todos nós temos a nossa personalidade, não somos todos iguais, e por isso, de facto, quando nós analisamos este perfil, temos mesmo que fazer uma distinção entre, ok, estamos perante um caso de inibição psicomotora ou não é? Ou é de facto uma criança que em certas circunstâncias pode ser mais tímida e, ok, está tudo bem com isso. Quais é que são 2 critérios fundamentais para fazer essa diferenciação? Nós, quando falamos de inibição, estamos perante uma criança que está em sofrimento, ok? Há aqui um sofrimento relevante interno e está a ter algum muito impacto na sua vida, ok? É só pensarmos, lá está, como eu dizia há pouco, se a criança não consegue expressar aquilo que pensa, aquilo que sente, aquilo que precisa, logo isto vai trazer um impacto muito grande na sua vida, não é? Porque esta expressão, não é? Esta comunicação com o outro de eu preciso disto, eu quero isto, eu não tolero isto, é muito importante para a tal construção, para estabelecer limites, para o próprio desenvolvimento da relação, para o próprio desenvolvimento da criança. Por outro, pensar também que se eu quero fazer as coisas, se eu tenho esse desejo, essa vontade de, mas eu sinto que há algo que me bloqueia e eu não consigo avançar, isto traz um conflito interno muito, muito grande, né? Porque de facto a criança deseja, mas por alguma razão que para ela é incompreensível, né? Porque ela de facto não compreende, isto por si só também traz um conflito, aqui uma grande angústia, não é possível avançar com esse desejo, ok? Por isso há aqui critérios de facto que nós temos de ter em conta e analisar com cuidado para perceber se estamos perante este perfil ou não. Por fim, queria só falar aqui um bocadinho da terapia psicomotora em si. Não vou falar de forma muito aprofundada, porque o objetivo desta comunicação livre era mesmo consciencializar para a inibição psicomotora. Como eu disse, são miúdos pouco identificados, passam muito nos pingos da chuva, às vezes depois só mais tarde é que, até já por surgimento de outras questões, por esta inibição psicomotora não ter sido acompanhada, é que se dá o alerta e nós queremos evitar isso, como é óbvio. Mas eu queria também partilhar só um bocadinho, um cheirinho, não é, da terapia psicomotora. Acho que já foi demonstrando a importância da participação do psicometricista na vida destas crianças, mas também dar aqui só assim um cheirinho da terapia psicomotora em si, de forma que nós ajudamos estes miúdos. Eu faço muito para estes casos uma analogia com as amarras, porque de facto nós, quando estamos perante estas crianças, o que sentimos é que elas têm amarras invisíveis, cordas invisíveis a prender o corpo, não é? E a fazer pressão no corpo. Sentimos mesmo que há ali uma impossibilidade, apesar do querer existir. E então o psicometricista é muito importante para, precisamente por esta via do corpo, não é? Esta via corporal, ajudar progressivamente a criança a livrar-se destas amarras, não é? A libertar-se aos poucos, não é uma coisa que acontece assim do nada, gente, soltei-me, não, elas vão se soltando progressivamente para então nós podermos dar liberdade à criança, não é? Liberdade motora, liberdade de pensamento, de reflexão, liberdade de ideias e no fundo ajudamos a trazer ao de cima, não é? À superfície, a criança que está lá dentro, não é? E que está de facto a tentar vir ao de cima, não é? E mostrar quem é e aquilo que é tão importante para ela, mas que se vê a afundar e é impossível chegar a isso. Por isso, lá está, fazemos aqui um acompanhamento muito regrado, muito tendo em consideração aquilo que a criança nos traz para a ação, muito respeitando esta inibição. Não estamos ali a forçar a expressividade, não, nós respeitamos muito esta inibição, até acompanhamos a criança nessa inibição, mas ao mesmo tempo dando aqui um bocadinho de espaço para que esta libertação possa começar
a acontecer. Obrigada a todos pela vossa atenção nesta comunicação livre. Espero que tenha despertado o vosso interesse por este tema, que eu acho de facto que é um tema tão importante e é tão pouco abordado, tão difícil de encontrar informação, mas precisamos mesmo de adultos mais conscientes, seja os próprios psicometricistas, seja os médicos, os profissionais das escolas, todos nós precisamos de olhar para estas crianças, de as conseguir de facto ver, para elas poderem ter aqui um apoio adequado. Deixo o meu e-mail para o caso de terem alguma questão, algum comentário que queiram fazer e muito obrigada.